Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª aula, nesse módulo virtual da disciplina de construções rurais. Continuamos no assunto telhados, então essa é a segunda parte, né, desse assunto telhados, e é também a aula que encerra a nossa disciplina de construções rurais nesse semestre, né, virtual. Continuando então o assunto de telhados, nessa aula trataremos dos tipos de cobertura, dos principais tipos de cobertura. Falarei também para vocês como se comprar e como se armazenar telhas e finalizarei essa aula passando para vocês um exemplo de como se calcular o número de telhas para um telhado de 2 águas. Bom, então a gente começa falando de coberturas, né? Então, só relembrando um pouquinho vocês, na nossa primeira aula, basicamente o enfoque foi na estrutura do telhado, onde eu quis mostrar para vocês o quão complexo, né, é essa cobertura, o quanto que ela é formada, né, de partes, né, que tornam o telhado uma estrutura geralmente muito mais complexa do que a gente imagina. E nesse segundo momento, nessa segunda parte, o foco vai ser o que vai em cima dessa estrutura, né? Ou seja, o enfoque vai ser dado nos tipos de cobertura. Então, basicamente, né, esses tipos de cobertura, a gente tem uma gama de tipos de cobertura, mas obviamente eu trago aqui para vocês alguns que são mais utilizados ou que podem ser utilizados aí em obras rurais ou instalações zootécnicas, que obviamente são o foco do nosso interesse, certo? Então, eu começo aí, obviamente, falando para vocês de telhas, e por que não, começo com a telha de barro, né, que é a telha mais comum que a gente tem aí nos telhados, principalmente nas construções rurais. A telha de barro a gente já vem falando dela já há um tempo, né? Quando a gente falou em material cerâmico, a gente falou já bastante de telha de barro, já expliquei algumas características, mas é sempre interessante a gente falar desse material porque é um material que tem muitas vantagens no quesito aí material de cobertura. Porque, como a gente viu lá no material cerâmico, por esse material ser de baixo grau de vitrificação, ele apresenta uma porosidade interessante e essa porosidade, né, esse elemento por ser um material poroso, ele acaba trocando calor com o meio e essa troca de calor é o que faz, obviamente, com que esse material ele seja um dos materiais, né, que tem um desempenho térmico melhor aí no quesito cobertura, certo? A gente tem uma infinidade de tipos de telha de barro, né, de modelos. Então as curvas, né, como por exemplo a colonial, né, que está aqui. A gente tem as chatas, né, que é a francesa, que está aqui. E outras também, né, que tem aqui. Mas o que eu quero falar aqui nesse momento é a característica peculiar do material, né, que talvez seja o que mais nos interessa nesse momento. Então, esse material, por ter esse bom desempenho térmico, ele é um material que possibilita aí um ambiente bem confortável, né? Um ambiente interno bem confortável e para os usuários, né? Para os usuários em geral. Então, esses usuários podem ser, obviamente, animais, o próprio homem, plantas e etc. Só que, obviamente, esse material tem essas vantagens, mas ele também tem algumas desvantagens, né? Então, a gente pode citar como desvantagem, por exemplo, o peso do material bem mais pesado do que outros, o que torna a estrutura uma estrutura mais complexa, né, para suportar todo esse peso. Como desvantagem também a gente pode citar o tamanho das telhas, né? Então geralmente são telhas pequenas, então isso necessita de encaixes e esses encaixes, né, vamos dizer assim, são complicantes, né, na montagem do telhado. Essas telhas também, geralmente elas são mais inclinadas, né? O que faz também que o telhado ele tenha uma característica mais complexa. Enfim, eu vou procurar com vocês sempre comparar os tipos de telhas e falar, mencionar aí as suas vantagens e desvantagens. Então, sem dúvida nenhuma, como vantagem principal das telhas de barro, a gente tem a questão do desempenho térmico, por ser um material poroso. A gente tem uma vantagem também do tempo de vida útil, né, da longevidade desse material. E como desvantagens, a gente tem o material mais pesado, telhas menores e a questão da inclinação dos telhados. Geralmente são telhados mais inclinados. O fato desse material ser um material pesado, né, só voltando um pouco, falando um pouquinho ainda da parte estrutural, o fato desse material ser um material pesado faz com que o telhado seja um telhado completo, né? Então, o telhado completo é aquele, como eu já disse,
é aquele que tem todas aquelas partezinhas, né, de madeira que a gente já falou na nossa primeira parte aí da aula de telhados. Então, só para frisar aqui. Segundo tipo de telha que eu apresento para vocês são as telhas de fibrocimento. Notem que aqui eu estou tentando seguir uma ordem de importância, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em telha de barro, ela é uma telha muito comum, né? Principalmente no meio rural. Depois a gente pode passar aqui por ordem de importância para a telha de fibrocimento, que também é uma telha bem comum, né? Talvez até um pouco mais comum do que a telha de barro. A telha de fibrocimento é aquela telha que a gente chamava de cimento amianto antigamente, né? Mas que, pelo fato do amianto ser um material cancerígeno, né? Ele foi substituído pelo fibrocimento, né? Então hoje a gente chama de telhas de fibrocimento, certo? Mas é aquela telha que tem aquela mesma conformação da telha de cimento amianto que a gente conhecia anteriormente. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de telha? Bom, a vantagem, né? Vamos começar pelas vantagens. A principal vantagem é o peso. Então é um material bem mais leve. Então isso faz com que o telhado ele seja um telhado que tenha uma estrutura mais leve, mais enxuta. E aqui a gente já pode adiantar que o telhado, para suportar uma telha de fibrocimento, ele não precisa ser um telhado completo, né? Ele não precisa ter algumas partes. Então isso já torna, por si só, já torna a estrutura uma estrutura mais light, né? Vamos dizer assim. Então, primeira vantagem, peso. A segunda vantagem, mencionar aqui que é bem interessante, é a questão dos encaixes. Então a gente vai ter menos encaixes. Então as folhas de telha, vamos dizer assim, elas são maiores, né? Então as telhas têm dimensões maiores, isso facilita no quesito encaixes. E uma terceira vantagem é que os canais coletores de água eles são mais generosos, são mais aprofundados. Então isso faz com que o telhado possa ser menos inclinado. Tá? Então, enumerando aqui as três vantagens, né, que são bem interessantes no quesito construtivo. Então, são telhas mais leves, geralmente telhados incompletos. Segunda vantagem, são telhas maiores, então isso quer dizer menos encaixe. E terceira vantagem, a questão da inclinação do telhado. Essas três vantagens, se vocês pararem para pensar, elas são vantagens que quando a gente compara com a telha de barro, né, quando a gente compara essas duas telhas aqui, quando você fala das vantagens da telha de fibrocimento, às vezes há uma tendência de se escolher a telha de fibrocimento em detrimento da telha de barro, pelas essas vantagens aí que fazem com que o telhado ele seja construído de forma muito mais rápida, ele fique muito mais barato, vamos dizer assim, e uma estrutura muito mais leve. No entanto, né, é preciso que a gente fale das desvantagens também desse tipo de telha. E aí talvez essas desvantagens são ponto a ser pensado na hora de escolher, né, de se optar por um tipo de telha ou de outra. Então a principal desvantagem que eu coloco aqui é que esse material tem um péssimo desempenho térmico. Por quê? Porque não é um material poroso. Esse material aqui ele tem zero porosidade. E ele é um material muito fino, ou seja, a espessura, né, a finura da telha é muito grande. O que quer dizer isso? Então você tem uma barreira muito fraca à passagem de radiação. Esse material, pela sua espessura, ele facilita a passagem de calor, a passagem de energia, a passagem de radiação solar pela telha. Então esse material é um material que bloqueia pouco a radiação solar, né? Então essa é talvez uma das maiores desvantagens desse material. Então essa questão aqui do desempenho térmico, ela é preponderante e obviamente ela tem um peso muito grande na escolha desse material. Então saiba você que você está escolhendo o material ao optar pela telha de fibrocimento, um material mais leve, um material com menos encaixes e um material com uma inclinação menor, mas você está escolhendo um material com um desempenho térmico péssimo, muito ruim. Tá? Então, na escolha desses materiais aqui, você pode acabar caindo naquele ditado do barato que sai caro, né? Porque de repente você vai escolher um tipo de telha como a telha de fibrocimento, por exemplo, mas depois você pode ter que tomar medidas aí de controle ambiental interno, por exemplo, sei lá, climatizar o ambiente, e isso aqui vai ficar mais caro do que de repente você tivesse escolhido a telha de barro, que é uma telha que tem um desempenho térmico muito melhor. Então isso aqui são coisas de projeto que você precisa pôr na balança, você precisa
escolher, né, optar no momento da escolha da cobertura da sua obra. Uma outra vantagem também, né, que é talvez interessante a gente falar também da telha de fibrocimento, é que ela é bem mais clara que a telha de barro, né? Então a telha de fibrocimento, por si só, a sua cor já é uma cor bem mais clara do que a telha de barro. Mas, mesmo assim, o fator porosidade ele acaba pesando mais na telha de barro, né? E deixando esse material aí no topo aí de materiais com desempenho térmico interessante para a gente do ponto de vista da ambiência, né, de uma construção. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da nossa terceira telha, que é a telha de pedra, tá? Telha de pedra é uma telha muito rara, né? Então, raramente a gente encontra esse tipo de telha aqui, né? Quais são as vantagens e desvantagens da telha de pedra? Bom, vamos começar pelas vantagens. Então, a principal vantagem é o aspecto estético, sem dúvida nenhuma, né? O aspecto estético dessa telha é o mais interessante. Mais à frente eu vou apresentar uma figura para vocês de um telhado coberto com telha de pedra. Esse telhado é chamado também de telhado tipo escama de peixe, porque a conformação das telhas fica parecendo como se fosse uma escama de peixe mesmo. Então, o ponto alto da telha de pedra é, sem dúvida nenhuma, a estética. Outro ponto interessante também, né, o ponto alto ou vantagem desse tipo de telha é o desempenho térmico. Então, é também um ótimo isolante térmico, conserva também a temperatura mais baixa, né, a temperatura interna da construção mais baixa, por bloquear a passagem de radiação de forma bem mais eficiente do que, por exemplo, a telha de fibrocimento que a gente acabou de falar. Mas tem desvantagens, tá? A principal desvantagem aqui talvez seja a questão do peso, né? Uma telha bem pesada, então isso sobrecarrega a construção. E obviamente aqui também a gente tem que ter um telhado completo. Outra desvantagem é que as telhas são pequenas e tem canal de escoamento de água praticamente zero. Então é uma telha plana. Então isso quer dizer que a gente vai ter que inclinar bastante esse telhado. Vai ser um telhado com uma inclinação bem grande. Então observem vocês que isso tudo começa a ter impacto construtivo. Então são telhas pequenas, telhas planas, telhas que tem telhado completo, vai ter grande inclinação do telhado. Então, quando a gente começa a enumerar essas coisas, a gente começa a ver que esse telhado ele é de difícil construção, né? Um projeto complicado. Então, a não ser mesmo que você queira o fim estético, né? Esse tipo de telha ele não vale a pena, esse tipo de cobertura não vale a pena. Bom, avançando aqui, temos o que a gente chama de chapas de metal, telhas metálicas, né? Também são telhas bem comuns, né? A gente vê bastante, principalmente aí em construções como ginásios, né, galpões, armazéns, a parte industrial das cidades, né, centros industriais, então grandes galpões, tudo de chapa metálica. Então essas telhas de metal, elas são mais indicadas para esse tipo de construção. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de telha? Vamos enumerar algumas vantagens e desvantagens aqui para a gente até fazer um comparativo entre as telhas. Vantagens da telha de metal. Praticamente são as mesmas vantagens da telha de fibrocimento, né? Porque a gente tem aqui, digamos aqui, uma semelhança grande entre os formatos, né? Entre os tipos de calha, né? Então existe uma semelhança aqui grande entre esses dois tipos de telha aqui que são interessantes. Então, geralmente são telhas que têm o mesmo tamanho, as folhas têm o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, então são telhas que têm também o mesmo canal, né, de escoamento de água. Então, as vantagens seriam o quê? É um material leve, é um material que exige um telhado incompleto, é um material que vai exigir um telhado pouco inclinado, né, uma inclinação mais branda. Então são basicamente aquelas mesmas vantagens que eu listei na telha de fibrocimento. E as desvantagens? Bom, aqui são desvantagens que vêm do material metálico. Então vamos enumerar algumas desvantagens bem complicadas. Primeira desvantagem é que o metal é um ótimo condutor de calor, né? Então a gente já começa aqui com material que conduz muita energia. Então vai conduzir essa radiação solar e isso vai ser passado para dentro da instalação, invariavelmente. Então, material aí que conduz muito calor, né? Tem baixa capacidade de isolamento térmico, vamos falar assim. Segunda desvantagem é o estresse sonoro. Então, tudo que é de metal faz muito barulho, tem grandes problemas com ruído. Então, o problema sonoro desse material aqui pode ser um complicador, né, um agente complicante, por exemplo, para instalações para animais, né, aonde você pode estressar os animais
em virtude do barulho, né, de uma chuva ou, sei lá, de alguma coisa que possa causar um estresse sonoro nesses animais. Depois a gente tem ainda uma desvantagem que é a necessidade de aterramento, né? Então tudo que é de metal atrai carga elétrica, né? Então é necessário aterrar esse telhado, né? Esse telhado tem que ser aterrado porque ele pode funcionar, né, como um para-raio e atrair cargas elétricas aí, descargas elétricas. Então o aterramento ele acaba sendo um custo extra. Para aterrar, obviamente, você vai acabar gastando uma quantidade, né, de dinheiro maior. Então, a gente sempre linka aqui chapas metálicas com telhas de fibrocimento pelas, né, digamos assim, peculiaridades que tem essas duas telhas, né? Pelas vantagens que são compartilhadas, mas as desvantagens elas são, obviamente, maiores na telha de metal do que na telha de fibrocimento. Comparando as duas telhas, né, a gente tem como ver aqui vantagens compartilhadas. Esse material também é um material com zero porosidade, né, o metal, então divide também dessa mesma característica, mas possui desvantagens aí diferentes da telha de fibrocimento. Bom, vamos avançar aqui, telha de material alternativo, material reciclado. Eu coloquei isso aqui para vocês, mas com uma curiosidade, né? Porque às vezes pode aparecer algum tipo de telha aí de um material que não é usual, né? É um material alternativo, né? Então eu queria colocar todos esses materiais aqui nesse grupo, né? Dos materiais alternativos ou telhas recicladas, tá? Isso aqui é muito interessante do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de impacto ambiental, porque obviamente você está reciclando o material, você está transformando o material que às vezes ia ser descartado no material de cobertura. Mas, no entanto, é preciso tomar alguns cuidados com certas ressalvas, como por exemplo, a primeira ressalva que eu faço é justamente quanto ao desempenho térmico desse material. Ou seja, será que realmente esse material vai ter um bom desempenho térmico como material de cobertura? Tá? Então, a primeira pergunta, a primeira ressalva fica nesse sentido, né? O desempenho térmico desse material. Outra ressalva que se faz é quanto à longevidade desse material, a vida útil desse material. Então, observem vocês que, de novo, é uma coisa de se pôr na balança, né? Vale a pena, vale muito a pena pelo lado da sustentabilidade, vale muito a pena pelo lado do aspecto ambiental, mas será que vale a pena do ponto de vista de desempenho térmico? Será que esse material vai resistir bem à passagem da radiação? E a longevidade, a durabilidade? Esse material vai durar? Eu vou ter que ficar fazendo reparo? Eu tenho algum tipo de manutenção? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? A telha de garrafa PET. Né? Então você pega garrafa PET, que ia ser descartada, né? E você transforma isso numa telha, uma telha alternativa, uma telha sustentável. Do ponto de vista, de novo, ambiental é ótimo. Você está, obviamente, deixando de jogar fora garrafas de refrigerante, né, garrafas PET. Você está deixando de poluir o ambiente, transformando isso no material de telha, só que... E o desempenho térmico dessa telha? Será que ele é bom? Será que essa telha vai ter um bom desempenho térmico? Então, essas perguntas elas devem ser feitas e, obviamente, de novo, você tem que ponderar o que vale a pena ser feito ou não. Tá? Então, uma telha de garrafa PET, obviamente, ela vai ser bem leve, o telhado, de repente, pode ser um telhado incompleto, a estrutura vai ficar uma estrutura leve, pode ter até um apelo estético, mas lembrando que o que sempre interessa para a gente, obviamente, é o desempenho térmico, é o quanto esse material é um bom isolante térmico, ou o quanto ele barra a entrada da radiação solar para o interior da construção. Então esse talvez seja o ponto crucial aí na análise e comparação de qualquer material de cobertura. Bom, finalizando aqui os tipos de telha, os principais tipos de telha, coloco aqui para vocês as telhas de vidro. A telha de vidro, ela é uma telha bem interessante, tem algumas vantagens bem interessantes. Então só para a gente começar, por exemplo, a falar de uma vantagem aí que a gente conhece bastante, há um tempo atrás, quando a gente teve aquela onda de apagão, né, não sei se vocês lembram, né, faltava energia elétrica por um determinado tempo, a telha de vidro ela ganhou bastante notoriedade, porque ela é uma telha que possibilita a iluminação natural. Né? Então, por ser um material translúcido, passa luminosidade por esse material. E eu lembro que o pessoal, nessa época aí dos apagões, o pessoal recomendava intercalar a telha de vidro com telhas de barro,
Então você conseguiria ir intercalando, né, essas telhas, você conseguiria iluminação natural dentro da sua residência, e isso faria com que você conseguisse iluminar elas num eventual apagão, né? E você também conseguiria economizar em energia elétrica, né? Então seria uma coisa bem interessante. E isso vem da vantagem do material ser um material transparente, translúcido, né? Deixar passar a luz. Então essa é uma grande vantagem da telha de vidro. Outra vantagem da telha de vidro é a durabilidade. Então, é um material que, obviamente, né, desde que você tenha alguns cuidados, principalmente cuidados contra o choque, né, é uma telha que não pode sofrer nenhum tipo de choque, você vai ter uma telha aí por um período aí muito grande, né, uma durabilidade muito grande. Agora, quando a gente falou lá de telha de barro, né, quando a gente compara com a telha de vidro, essa telha, obviamente, ela tem o quê? Ela tem 0%, né? Ou ela não tem porosidade nenhuma, ela é vidro, né? Zero poros. Então aqui, obviamente, é uma telha que não tem essa característica de respirar, de trocar calor, como, por exemplo, a gente falou lá na telha de barro. Então isso é uma desvantagem, é um material que não troca calor. Então o material que não troca calor deixa passar radiação, deixa passar luminosidade, é um material extremamente pesado, né? Então vidro é pesado, então aqui a gente tem uma telha que vai requerer uma estrutura mais forte, um telhado completo, né? Com tudo que tem direito, todas aquelas peças que a gente já frisou anteriormente. E é uma telha que pode, digamos assim, assumir qualquer forma. Então a gente pode ter, por exemplo, uma telha francesa de vidro, a gente pode ter uma telha colonial de vidro e etc. Desde que você faça, né, você use a forma da telha e ao invés de você colocar um determinado material, como por exemplo no caso aqui a argila, né, você faz essa telha de vidro. Então ela pode ser, por isso até no começo da minha fala eu falei que você poderia intercalar telhas de vidro com telha cerâmica, justamente porque você pode ter a mesma forma, você pode ter o mesmo tipo de telha, né? Então existe essa versatilidade. Ainda quero colocar duas desvantagens aí interessantes a de se analisar quanto à telha de vidro. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é com relação à questão de ser um material que pode provocar incêndios, né? Pode causar ignição. E essa desvantagem, ela vem até de uma outra desvantagem que cabe pontuar aqui também, que eu até já meio que falei, mas vale a pena repetir, que é a questão de que a telha não pode sofrer nenhum tipo de choque, de impacto, né? O vidro ele é pouco resistente a choques e impacto. Então, por exemplo, numa eventual chuva de granizo, né? Chuva de pedra, de gelo, né? Se essa telha sofrer algum tipo de choque, isso pode causar algum tipo de trinca na superfície, de rachadura, né, na superfície da estrutura dessa telha, né, da superfície da telha. E aí o que vai acontecer? Nesse ponto rachado ou trincado, a gente tem concentração dos raios solares e isso cria para a gente o que a gente chama de efeito lupa. O que é esse efeito lupa? Alguns de vocês já devem ter algum momento feito aquela experiência de queimar alguma coisa com a lupa, né? Então você coloca a lupa no sol, coloca perto de um pedacinho de papel e aí de repente esse papel começa a pegar fogo, né? Isso que é o que a gente chama de efeito lupa, que nada mais é do que a concentração da radiação dos raios solares num determinado ponto. Então, a telha de vidro ela pode causar esse efeito lupa e isso pode causar ignição, né, de alguns materiais dentro de instalações ou técnicas ou rurais. Então, por exemplo, não é interessante que você cubra, por exemplo, um galpão para guardar feno, né, com telha de vidro. Por quê? Porque a gente sabe que se acontecer, porventura, esse efeito lupa, né, você pode causar ignição desse feno, que é um material seco, né, capim seco, e isso pode incendiar, então, a sua obra. Tá? Então, é interessante que a gente analise aqui todos esses prós e contras, né, que a gente tem aqui nesse quesito telhas, e a gente vai comparando um tipo de telha com o outro e vendo o que vale mais a pena em função do nosso projeto. Então, por exemplo, o meu projeto ele é um projeto que requer um conforto térmico muito grande dentro da instalação. Então, talvez optar por telhas de barro seja a melhor opção, porque a gente já viu que elas têm um bom desempenho térmico, talvez o melhor entre todos os tipos de telha que a gente já apresentou. Ah, não, o meu projeto ele é um projeto para guardar de repente maquinário, implementos, então eu posso ter um telhado aí que é um telhado
mais leve, um telhado mais versátil, mais barato, então de repente eu posso optar por telha de fibrocimento ou chapas metálicas. Ah, não, meu projeto requer um aspecto estético muito grande, então talvez a telha de pedra seja uma opção interessante. Ah, não, meu apelo é um apelo aí, um foco na sustentabilidade, no aspecto do impacto ambiental, então talvez partir aqui para telhas de material alternativo. E por fim aqui eu tenho telha de vidro, que tem essas vantagens e desvantagens que eu acabei de falar. É uma telha mais cara, né? Uma telha mais pesada, mas que tem um ponto forte na durabilidade e na iluminação natural, certo? Então, são coisas que você tem que optar no momento do projeto, né? Talvez aqui essas duas telhas sejam as que a gente mais vai ver, né? E aqui então vale a pena quebrar a cabeça e ver o que realmente interessa, tá? Obviamente um telhado com telha de barro ele vai ser mais caro, mais pesado por ser um telhado completo, mas o desempenho térmico vai ser muito melhor do que numa telha de fibrocimento, que é um telhado mais leve, um telhado incompleto, menos telhas, talvez fique mais barato e mais rápido de ser construído, mas tem o que? Um baixo ou um péssimo desempenho térmico. Então quem já ficou aqui nas horas mais quentes do dia, debaixo de um telhado de fibrocimento, já deve ter percebido o quanto que é desconfortável, né, ficar debaixo dessa estrutura. A radiação ela passa facilmente e isso acaba aquecendo o interior dessa estrutura bem mais. Ah, professor, mas eu poderia, por exemplo, pintar essa telha de fibrocimento de branco, né? É até uma recomendação que o pessoal faz de pintar a telha de branco, né? A parte superior, né? A parte externa da telha de branco. Sim, realmente essa medida é uma medida que ajuda bastante, ajuda muito, né? Porque obviamente a superfície branca ela atrai menos energia, né? Ela atrai menos calor. Então superfícies brancas absorvem menos energia. Mas esse é um processo também um processo um tanto quanto complicado, de você ter que ficar dando manutenção, pintando essa telha periodicamente. Ah, mas essa telha, ela é uma telha que já vem bem clarinha, né? Sim, ela vem bem clarinha, bem branquinha, né? Mas com o tempo ela vai ganhando uma superfície de limo e esse limo vai escurecendo essa telha. Então, é o porquê que é interessante a gente falar nesse escurecimento. Porque quanto mais velha a telha de fibrocimento, mais escura ela fica, e quanto mais escura ela fica, mais radiação ela absorve. Ou seja, então com o tempo essa telha ela vai ficando pior ainda. O desempenho térmico dela vai piorando com o tempo, certo? Então, é uma coisa também de se pesar e pôr na balança na hora de escolher o tipo de cobertura do seu projeto. Tudo bem? É aquela coisa, precisa pensar nas vantagens e desvantagens, no barato que pode sair caro no futuro. Eu já, pela minha experiência, falo para vocês que talvez, entre essas telhas que eu acabei de apresentar para vocês, a de barro, ela é a melhor opção do ponto de vista de desempenho térmico, isso eu falo sem dúvida nenhuma, né? Até porque eu já tive a experiência, já tive a oportunidade de testar vários tipos de telha, e geralmente a telha de barro, né, a telha cerâmica, ela é mais interessante justamente por ser esse material que troca calor com o meio. Então, esse tipo de reflexão é sempre bem-vindo quando se analisa tipos de cobertura. Então, eu coloco aqui alguns tipos de telhas para vocês. Então, vocês podem ver aqui em cima telhas de vidro. Então, elas podem assumir as formas da telha cerâmica. Então, aqui, por exemplo, você tem uma telha portuguesa de vidro, aqui você tem uma romana de vidro, né? Aqui é colonial, que a gente já vem falando, né, desde sempre, né? Aqui é francesa ou paulista. E aí, aqui, pessoal, vale a pena a gente refletir sobre aquela questão da inclinação, do tipo de telha, da conformação da telha, né? Canal de escoamento. Então, quando a gente olha esse conjunto de telhas aqui, a gente analisa tipos de telha, a gente percebe que telhado já vai ser mais ou menos inclinado, que tamanho que vai ser essa telha, quantas telhas eu vou gastar. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, inclusive para a gente fazer o nosso cálculo aí de quantidade de telhas, tá? Agora, o que é interessante também de falar, né, aproveitando o gancho aqui desses tipos aqui de telhas que eu estou apresentando, é que a princípio você pode ter essas telhas de qualquer material. Então, por exemplo, você pode ter uma telha
colonial, né? Vamos pegar a colonial, que talvez é uma das mais comuns aí para a gente aqui. Você pode ter a colonial de barro, você pode ter a colonial de vidro, você pode ter a colonial de material reciclado, né? Então, observem vocês que você tem uma oportunidade de mesclar tipos de telha, né? Então, isso pode ser, de repente, no projeto, uma coisa interessante de ser feita. Então, por exemplo, você pode mesclar telhas de barro com telhas de vidro para, de repente, conseguir aí um desconto na energia através da vantagem da iluminação natural que essa telha de vidro proporcionaria. E aí você aproveita o melhor dos dois lados, né? Vamos dizer assim. Você aproveita uma vantagem da telha de barro, que é a troca de calor, você também aproveita uma vantagem da telha de vidro, que é a possibilidade de passar iluminação. Certo? Então, todas essas coisas são interessantes de falar no momento dos projetos. Telhas coloridas, tá? Então, antes de eu começar a explorar esse assunto aqui de telhas coloridas, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o telhado aqui, escama de peixe, né? De telha de pedra que eu fiquei de mostrar quando eu falei nesse tipo de telhado. Então, observem vocês que fica parecendo mesmo uma escama de peixe, né? Tem um aspecto estético bem interessante. Tudo bem? Bom, voltando aqui no foco das telhas coloridas. O que a gente tem que pensar nesse momento aqui, quando a gente analisa materiais de cobertura para construções rurais em geral, o que pesa para a gente na escolha desse material é, sem dúvida nenhuma, o desempenho térmico desse material. É o conforto que esse material vai possibilitar para os usuários dessa construção, já que o telhado é uma estrutura voltada à proteção. Então, pensando no desempenho térmico, é interessante que a gente analise que quanto mais clara a telha, melhor vai ser o seu desempenho térmico. Por quê? Simplesmente pelo fato de que quanto mais clara a telha, menos energia ela absorve. Não é à toa que se recomenda pintar o telhado de branco, como a gente já falou anteriormente. Mas a gente sabe que na telha cerâmica, por exemplo, o que determina essa cor é justamente a quantidade de óxido de ferro que é presente na argila, né? Então, a tonalidade de vermelho ela varia com a quantidade de óxido de ferro. Quanto mais óxido de ferro, ou seja, quanto mais ferro na argila, mais forte vai ser esse vermelho, né? E vice-versa. Então, a não ser que for por um fim estético, né, não vale a pena você trabalhar com telhas coloridas no meio rural. Então não tem porquê, por exemplo, você ter uma telha azul, você ter uma telha preta, né, você ter telhas de cores mais fortes, né, mais escuras. Então isso não é interessante para a gente, porque a gente sabe que isso vai absorver mais energia e vai acabar esquentando mais o ambiente interno debaixo dessa telha. Então, na medida do possível, optar sempre por telhas mais claras, né, sempre que possível. Ou, se possível ainda, pintar essa telha de branco, que isso melhora o desempenho térmico desse material. Agora, se você está visando o aspecto estético, sei lá, se você vai fazer uma creche, uma escolinha no meio rural, né? E aí você precisa de um ambiente que tenha foco na estética, que seja bonito, colorido, interessante. Aí sim você pode, de repente, usar telhas coloridas, porque, obviamente, o foco não vai ser mais tanto o desempenho térmico, mas sim a questão estética. Tá? Então, isso tudo são características do projeto que tem que ser analisados. Bom, nesse slide aqui eu quero mostrar algumas coisas interessantes, começando aqui por essa telha aqui de fibrocimento, que vocês estão vendo aqui primeiro na figura, e aqui eu quero destacar a questão do telhado incompleto, né? Então, o telhado, por exemplo, que eu já venho falando, né, para suportar ou né, para você fazer a montagem usando telhas de fibrocimento, você não precisa ter algumas partes dessa estrutura, né? E aí a gente consegue ver aqui que a telha ela é apoiada somente em cima o quê? Das linhas ou terças, né, que eu acabei de circular aqui para vocês, tá? De marcar aqui. Então, por ser uma telha de dimensões maiores, uma telha mais larga, mais comprida, a folha da telha ser de dimensões mais largas, você não precisa ter caibros e ripas. Você pode pregar ou você pode apoiar essa telha, as folhas da telha, diretamente nas linhas ou terças do telhado, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então isso é que caracteriza um telhado incompleto. Quando falta alguma, né? Quando há supressão, né?
de algumas partes, principalmente da trama, né, a gente fala que esse telhado é um telhado incompleto. Nesse caso aqui é um telhado incompleto porque falta o quê? Caibros e ripas. Tá? Então, isso torna o telhado bem mais leve, a estrutura mais leve, né, que eu vou ter menos madeira, mais barato, obviamente, né? E, obviamente, você também tem aqui a característica da inclinação, né? Então, esse telhado aqui, por ser menos inclinado, a gente pode acabar suprimindo essas peças aqui. Então, é um telhado incompleto, de trama incompleta, e as peças que estão faltando aqui, ou que a gente pode suprimir, são, respectivamente, caibros e ripas, certo? Nessa outra figura aqui, né, o que a gente pode assinalar aqui? Esse é outro tipo de cobertura também bem interessante para a gente. E é um tipo de cobertura bem comum aqui no nosso litoral, né? Então, se vocês já foram nas barracas de praia, se vocês já prestaram atenção nesse tipo de telhado muito comum aí no litoral, vocês já devem ter percebido que ficar debaixo desse telhado é bem aconchegante, porque a gente tem um material que tem um bom desempenho térmico. É um material vivo, biológico, por isso, obviamente, ele troca calor. Ele tem essa capacidade de trocar umidade com o meio e essa umidade evaporando da superfície do telhado, da cobertura, rouba calor e você tem, obviamente, um desempenho térmico interessante desse material por essa dinâmica, né, de troca térmica. Mas tem desvantagens, né? Como, por exemplo, a necessidade de manutenção constante. Você tem problemas com insetos, proliferação de micro-organismos, então não é um telhado muito higiênico. Você tem problemas com o aspecto do fogo, então é um telhado altamente inflamável, então isso também é um problema sério. Então, por exemplo, se você tem um curto-circuito na parte elétrica, de iluminação, né, que fica próximo a esse tipo de cobertura, você pode fazer com que o telhado pegue fogo facilmente. Então isso é um ponto negativo, é uma desvantagem. Mas tem a vantagem do desempenho térmico, que é bem interessante. Tem a vantagem também do custo, né, do preço. Né? Então é também um material relativamente barato, de montagem rápida. Como vocês podem ver também, é um telhado incompleto, né? Então a gente não tem aqui a presença, né, efetiva, né, de caibros e ripas. Isso tudo pode ser substituído por arame, né, e você tem amarração, né, então essas peças elas não precisam ser necessariamente de madeira, tá? Você pode trançar esse telhado em estruturas de arame, né, ou de cabo de aço. E sem dúvida nenhuma, talvez o ponto mais alto desse telhado seja a estética. Então, um telhado bem bonito, né? Então tem esse ar de rusticidade que às vezes acaba sendo um diferencial, né, na escolha desse material para um projeto de cobertura. No ambiente rural, principalmente de criação para criação de animais, ou onde você precisa de uma higienização, né, de uma higiene maior, esse telhado não é recomendável porque ele é de difícil higienização. E por ele ser um material biológico, ele facilita aí, né, a proliferação de insetos e micro-organismos que podem causar algum tipo de problema na higiene aí, principalmente em ambientes onde você precisa aí de um maior grau de limpeza. Bom, nessa primeira figura aqui da parte de baixo, eu destaco o telhado de madeira, que foi um telhado, né, uma telha, né, que eu já mostrei para vocês quando a gente falou lá de madeira, e eu, naquela ocasião, falei e repito aqui que isso não tem o menor sentido de ser, porque o que a gente quer é proteger a madeira do ambiente, né? O que a gente quer é proteger a madeira do ambiente, não expor essa madeira ao ambiente. Então isso obviamente acaba com essa madeira rapidinho e a longevidade desse telhado vai lá para baixo. Sem falar do aspecto ambiental, né? Então não tem o menor sentido, né? Você tem N materiais de cobertura, então não tem sentido de escolher madeira como elemento de cobertura, como telha. E aqui o perfil de uma estrutura metálica, né, de uma telha metálica. Aqui a gente faz uma analogia, né, como eu já mostrei no slide anterior. São estruturas que têm telhado incompleto. Aqui também a telha é pregada, né, ou parafusada, né, nas linhas ou terças, então você não tem caibros e ripas. Então aqui entra mais ou menos em conformidade a estrutura desses dois materiais, só que a gente está falando de um material que tem
mais desvantagens do que a telha de fibrocimento, principalmente pela característica metálica do material, que torna esse material um ótimo condutor de energia, de calor, e tem problemas relacionados ao estresse sonoro e problemas relacionados à necessidade de aterramento. No mundo das telhas, a gente tem as chamadas telhas especiais. O que são telhas especiais? Bom, são telhas que têm algo a mais, vamos dizer assim, que tem um diferencial com relação àquelas telhas comuns que eu mostrei lá no primeiro slide, no início da aula. Que características são essas? Basicamente, características voltadas à melhoria, né, do desempenho térmico dessas telhas. Então, são telhas que vão ser preenchidas, por exemplo, né, como essa daqui que vocês podem ver. São telhas que são preenchidas com material que tem uma alta capacidade de isolamento térmico. E isso, obviamente, torna essa telha uma telha com algo a mais, com uma característica especial. Por isso que a gente chama essas telhas de telhas especiais. Tá? Então, geralmente são telhas tipo sanduíche, que a gente chama. Né? Ou seja, é uma telha que tem um recheio, né? Vamos dizer assim, um recheio com um material isolante, um material que tem um grau elevado de isolamento térmico e que torna essa telha uma telha especial. Vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. Vantagem, obviamente, sem dúvida nenhuma, é que você tem uma melhoria muito significativa no desempenho térmico desse material. Desvantagens. A desvantagem, obviamente, está no custo, no preço. Né? Então, quando você usa uma telha especial, você, obviamente, paga um pouco a mais, né? Uma quantidade a mais, justamente por esse recheio, por essa característica de isolamento térmico extra que ela tem. Certo? Então, essas telhas tipo sanduíche, ou essas telhas, como eu coloco aqui para vocês nessa figura, tá aqui embaixo, né? Que tem algum tipo de pintura especial, né? Que tem algum tipo de acabamento especial que resulta em melhor desempenho térmico, geralmente elas são mais caras do que as telhas comuns. Então, você tem aí telhas que têm pinturas térmicas, né? Pinturas com isolamento térmico. Você tem telhas tipo sanduíche recheada aí com lã de vidro, como essa daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Você tem telha cujo recheio é isopor, que é também um bom isolante térmico. Aqui no caso aqui até térmico acústico, né? Então, além do isolamento térmico, ainda tem a questão do som, né? Então, aqui é a mistura ideal, como vocês estão vendo nessa figura aqui, ó, metal com isopor, por quê? Porque aí você mata aquele problema que eu acabei de falar do estresse sonoro, né? Então isso abafa o som da telha de metal. Então aqui é uma mistura muito interessante justamente por esse quesito. Agora, o interessante de se comentar nesse ponto aqui das telhas especiais é que muitas das vezes, e eu já digo isso de experiência própria para vocês, quando você põe uma telha dessa especial para ser testada do lado de uma telha de barro, dessas convencionais, normais, né, tipo a telha colonial, por exemplo, você tem resultados muito semelhantes, né? Você tem resultados muito próximos com relação ao desempenho térmico desses materiais. Então a questão que cabe aqui é a seguinte: será que realmente vale a pena você pagar uma quantidade maior, né, um custo maior, você gastar mais com um tipo de telha especial, sendo que a boa e velha telha de barro que a gente tem por aí disponível dá o mesmo desempenho térmico desse material, que custa, sei lá, 10 vezes mais, né? Então aqui cabe essa reflexão. Do meu ponto de vista, não vale a pena, tá? Então, eu que já testei, tive a oportunidade de testar vários materiais aí, né, de cobertura, a gente vê que quase sempre a telha de barro ela dá o melhor desempenho térmico. Então essas telhas aqui, elas podem até dar um desempenho térmico maior do que o da telha de barro em alguns momentos, mas isso é tão, digamos assim, tão próximo, né? Fica tão próximo os resultados de desempenho térmico que não vale a pena o custo, né? Então chama atenção para esse tipo de coisa, né? Colocar na balança o que realmente vale a pena para que você no seu projeto não, digamos assim, saia prejudicado com relação aos custos de cobertura. Um outro tipo de cobertura bem interessante, aí já vindo mais para o aspecto da modernidade, né,
é o que a gente chama de telhado verde. Então, nos últimos anos, a gente vê um crescimento grande desse tipo de cobertura, né? O telhado chamado telhado verde. O que é esse telhado verde? Ou da onde surgiu, né, essa ideia? Bom, essa ideia surgiu pelo fato de que você pode aproveitar, vamos dizer assim, a área do seu telhado, né, a área de cobertura, para, vamos dizer assim, cultivar alguma espécie vegetal, ou para aproveitar essa área para produzir alguma coisa, né, para plantar alguma coisa. Com isso, você consegue um ganho estético bem interessante. Então, se você analisar as fotos que a gente tem aqui, realmente o aspecto estético é bem interessante, né? Fica bem interessante. Do ponto de vista de urbanismo, né? Das cidades, por exemplo, é uma coisa que causa um aspecto estético bem interessante. E ao mesmo tempo você consegue aproveitar uma área que teoricamente estava ociosa, né? Que é a área de cobertura, e você ainda pode produzir alguma coisa, né? Então essas três, né, prerrogativas, elas são bem interessantes e têm aumentado, né, ou chamado a atenção para essa coisa da utilização, da implantação do telhado verde. Então, se você tem uma camada, né, vegetal no seu telhado, como nesse exemplo aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Você tem um ótimo desempenho térmico no interior dessa construção, porque quando a radiação incidir sobre esse telhado, ela vai encontrar essa camada, né? E essa camada, obviamente, vai utilizar o sol e vai servir como uma boa barreira para que essa radiação não penetre no interior da sua instalação. Então, isso é uma vantagem assim muito interessante para a gente do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista da ambiência. Então, isso é uma grande vantagem para a gente do ponto de vista de conforto térmico da ambiência. Só que não são só essas vantagens, né? É preciso da gente falar também de algumas ressalvas aí a esse tipo de cobertura, como por exemplo, o peso que essa cobertura vai imprimir na estrutura, né? Então, a gente já viu lá no dimensionamento que a gente fez na nossa aula de concreto, né, de estrutura de concreto, que eu preciso calcular a carga do telhado. E qual que é a sobrecarga que esse tipo de cobertura vai impor à minha estrutura, né? O quanto eu tenho que considerar aqui? Qual que é a espessura, né, de terra que eu tenho, né, nesse telhado? Qual que é a espessura de terra que eu tenho aqui? Se chover aqui, como é que é a drenagem da água desse telhado? Represa a água aqui? Então, se represar água aqui, eu tenho mais uma carga. Então, isso tudo vai se somando, né? E isso vai criando um peso muito grande. E o peso do vegetal que tem aqui, o que é? São árvores, por exemplo, como aqui, é grama, como aqui, por exemplo, como aqui, né? Ou eu vou plantar alguma coisa aqui. Então, observem vocês que isso tudo vai criando problemas, né? O que faz com que esse telhado verde, esse projeto, ele tem que ser concebido para isso, né? Então eu já tenho que pensar no projeto, se eu quero fazer um telhado verde ou se eu vou implantar um telhado verde no futuro em alguma obra, a minha estrutura ela já tem que estar preparada para isso. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é todo telhado que pode receber a cobertura do chamado telhado verde, né? Você não pode chegar na sua casa, por exemplo, e querer implantar um telhado verde lá no seu telhado existente. Por quê? Porque a estrutura de suporte, a estrutura, né, os pilares, a estrutura de suporte do telhado não foi dimensionada para essa carga ou para esse tipo de sobrecarga. Então, se você fizer, né, se você quiser jogar terra em cima de um telhado existente hoje e plantar alguma coisa e irrigar e etc., a chance desse telhado cair ou desabar e você ter o colapso dessa estrutura é muito grande, porque obviamente ela não foi projetada para isso. Então o telhado verde ele funciona muito bem e é uma coisa bem interessante desde que seja concebida para isso, ou seja, o projeto já tem que contemplar todas essas cargas, toda essa estrutura, né, todo um planejamento, né? Desde que esse planejamento seja feito, telhado verde, do ponto de vista ambiental, ecológico, sustentável e estético, vale muito a pena. Armazenamento e compra de telhas. Então aqui vou falar rapidinho, até porque a gente já mencionou isso quando a gente falou em material cerâmico, né? Compra de telhas. Na verdade, eu compro igual tijolo ou
eu compro por milheiros, né? Em lotes de 1000 unidades, né? O milheiro das telhas. Assim como eu compro, então, tijolos por milheiros, telhas também eu compro por milheiros, né? E vai ser interessante que nos próximos slides vocês vão ver essa conta que a gente faz lá para calcular o número de telhas, tá? Existe também uma recomendação de armazenamento, e essa eu estou colocando para vocês aqui nessa figura. Tá? Então é interessante que a gente analise algumas coisas no armazenamento desse tipo de material, porque isso aqui vai ser responsável pela longevidade e durabilidade desse material, da conservação desse material. Porque a gente sabe que no canteiro de obra existe muita perda desse tipo de material. A gente acaba quebrando muita telha, né? Então existe um desperdício muito grande. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é a questão do estrado de madeira, né? Estou circulando aqui as bordas para vocês tentarem ver, né? Esse estrado de madeira ele é colocado visando evitar a umidade do solo, né? Então recomenda-se que você não coloque a telha diretamente no solo, porque a umidade que vem do solo pode enfraquecer, umedecer essa telha e ela pode ficar mais quebradiça. Você também deve evitar de encostar na parede, porque, de novo, isso faz com que a umidade, né, que fica entre a parede e a telha também acabe causando mais perda desse material. Então, longe do solo, longe da parede. E você também tem o quê? Uma quantidade de telhas na pilha, né? Então, você não deve fazer aquelas pilhas imensas, né, de alturas imensas, né? Existe uma quantidade aí de telhas interessante você colocar, porque senão você sobrecarrega as telhas da base e aí você acaba tendo mais perdas, tá? Outra coisa interessante é a forma que você vai fazer um monte de telhas que vai ficar armazenada, né? Então, você pode ver aqui, por exemplo, que nas extremidades a gente coloca telhas deitadas, né? Nas duas extremidades. Mas no centro a gente coloca telhas o quê? Em pés. Então telhas na horizontal nas extremidades e telhas na vertical no centro. Para que isso? Isso tem uma razão de ser. Simplesmente pelo fato de que essas telhas aqui na vertical, elas possibilitam duas coisas. Primeiro, que a ventilação ultrapasse o monte de telhas, né? Então o vento vai bater aqui e vai conseguir ultrapassar. Isso faz com que você consiga secar as telhas, principalmente aquelas que estão no centro da pilha. Então você retira a umidade, você faz com que as telhas fiquem mais secas e, portanto, menos quebradiças, né? Você vai ter menos perdas. E você também faz com que, se a chuva, né, cair aqui sobre esse monte de telhas, né, se você tiver a chuva aqui, essa chuva ela vai entrar, vai percolar e vai poder o quê? Escorrer e sair do monte de telhas. Ela não vai ficar represada aqui, né? E uma vez que a chuva ficar represada aqui, isso pode fazer com que as telhas fiquem muito úmidas e, portanto, mais quebradiças. Então essa conformação aqui, ela é bem interessante e funciona como se fosse, que parece um radiador, né, do carro, justamente facilitando aqui a ventilação e reduzindo a umidade no monte de telhas, que a umidade é sim realmente talvez o fator que mais causa perda ou quebra desse material. Existe também a recomendação, obviamente, como a gente falou para a telha cerâmica, existe a recomendação para a telha de fibrocimento também. E aí a mesma coisa, né? Não deixar apoiado no chão, né? Usar aqui madeira, né? Para que você possa ter um espaçamento aqui do chão, não apoiar na parede também, como você está vendo aqui, vocês estão vendo aqui. Existe uma recomendação para deixar isso daqui longe da parede do chão para evitar umidade, portanto evitar perda. Existe também uma quantidade de telha na pilha, né? Então chama atenção para isso aqui também. Agora, o interessante é que na telha de fibrocimento você tem tipo um manual, né? Então quando você compra as telhas, vem um manual e aí nesse manual vem toda essa recomendação aqui de armazenamento desse material. Então essa figurinha eu até retirei de um manual e vem lá a quantidade de telha, do jeito que você deve armazenar, e veio um monte de especificação bem bacana. Bom, vamos avançar então aqui, já caminhando para a parte final, né, dessa nossa segunda parte da aula de telhados, uma aula mais rápida, para a gente fechar esse conceito aqui de telhados, né, de material de cobertura. Eu achei interessante colocar para vocês esse dimensionamento, né?
Então, dimensionamento para cobrir com telhas de barro, telhados de 2 águas. Tá? Então, vocês podem perguntar, mas por que esse exemplo em específico? Bom, esse exemplo específico porque talvez esse exemplo seja o que mais vai ocorrer no ambiente rural. A maioria das instalações que a gente tem no meio rural são telhados de 2 águas cobertos com telha de barro. Então, além de ser um dimensionamento simples, ele vai, digamos assim, cobrir a maior parte dos telhados ou dos tipos de telhados que a gente tem no meio rural. Tá? Então, por isso, a opção por esse tipo de dimensionamento, de cálculo. Tá? Vocês vão ver que é um cálculo bem simples. Obviamente, se vocês tiverem interesse de calcular para telhados de mais águas, né, vocês podem procurar isso daí. Também não é difícil de encontrar em materiais que exploram os telhados. Tá? Então vamos lá. O exemplo que eu vou dar aqui, né, eu quero calcular o número de telhas francesas, então eu vou circular aqui, ou eu vou grifar aqui, né, para vocês. Isso aqui é o tipo de telha que a gente tem, então isso aqui é uma informação importante no nosso dimensionamento, telhas francesas, necessária para cobrir uma residência que mede 12 por 15 metros. Essa aqui também é uma informação importante para a gente, a dimensão do nosso galpão, né? 12 por 15 metros, 12 metros de largura por 15 metros de comprimento. Considerando as seguintes características: telhado em 2 águas, que é o que a gente está dimensionando, né? E ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui vem em função do tipo de telha. Tá? Então, professor, como é que eu cheguei nesse ângulo? Esse ângulo é a partir o quê? Do tipo de telha. Quando eu escolhi o tipo de telha, eu meio que já estou prefixando o meu ângulo de inclinação, como a gente já viu anteriormente. Então vamos lá, como é que eu resolvo esse dimensionamento? Tá? Esse dimensionamento parte de uma fórmula simples, que é uma fórmula que é SD é igual a SP vezes 1 sobre cosseno de alfa. O que é cada coisa dessa fórmula? SD é o que a gente chama de área desenvolvida. Já vou falar para vocês o que é. SP é o que a gente chama de área projetada. E alfa é o que a gente chama de inclinação do telhado. Vou começar pelo alfa aqui. O que é o alfa? É o ângulo de inclinação do telhado. O alfa veio a partir do quê? Do tipo de telha. Eu escolhi um tipo de telha, eu já tenho um alfa, uma inclinação desse telhado pré-determinada. O que é o SP, a área projetada? Essa área aqui, como o próprio nome diz, é a área que o telhado projeta na superfície do solo. Então aqui a gente pode imaginar essa área projetada como se fosse uma sombra do telhado. Então, se o telhado ele está debaixo do sol, vamos colocar assim, meio-dia, né, em que o sol está com ângulo praticamente 90 graus, né, com relação ao eixo do telhado. Então, se a gente iluminasse uma maquete, né, com uma lanterna no ângulo de 90 graus em cima desse telhado, a sombra que esse telhado faz na superfície do terreno ou do solo é o que a gente chama de área projetada. Então, é a sombra projetada pelo telhado, certo? E SD é a área desenvolvida. Então, como o próprio nome diz, essa área aqui é a área, digamos assim, que vai ser desenvolvida pelo telhado, como se eu rebatesse o plano do telhado numa superfície plana horizontal. Né? Então, a área desenvolvida é o que a gente quer calcular, né? É o que a gente vai determinar. Então, a primeira coisa que vem aqui para a gente no cálculo é o cálculo do SP, ou seja, da área projetada. Né? Como é que eu calculo essa área projetada? Simplesmente pegando as dimensões do meu galpão. Então, eu fazendo 12 metros de largura por 15 metros de comprimento, a área projetada é igual a 180 metros quadrados. O que é essa área projetada? De novo, é a área que o telhado projeta no terreno. Então, nesse caso aqui, se eu iluminar uma maquete desse telhado com uma lanterna colocada exatamente a 90 graus com relação ao eixo do telhado, eu ligar essa lanterna, ela vai projetar o quê? Exatamente a área do telhado sobre a minha construção. Notem que aqui eu não tenho o quê? Beirais, não se fala de beirais nesse telhado. Por isso, então, que a área do telhado é exatamente a área construída, a área do galpão. Porque eu estou cobrindo somente o quê? A área do galpão. Né? Eu não estou tendo beirais. Tá? Eu já estou falando isso para vocês porque no exemplo que eu vou deixar para vocês resolverem, né, no exercício,
eu vou ter o beiral, a presença do beiral. Então, na área projetada, eu tenho que o quê? Que jogar além da área da construção, a área que ultrapassa a parede, ou seja, a área que sobra, ou a área de beirais. Tá? Então, esse valor do beiral ele entra aqui nessa área projetada. Como nesse exemplo aqui eu não falei nada de beirais, eu estou calculando a minha área projetada como se fosse simplesmente a área da construção, a área construída. Tá? Por isso ela é igual a 180 metros quadrados. Uma vez calculada a minha área projetada, eu venho e substituo ela aqui na minha equação geral. Então vai ficar o quê? A área desenvolvida é igual a 180 metros quadrados, que é exatamente o valor aqui da minha área projetada, vezes 1 sobre cosseno de 30 graus. O que é esse cosseno de 30? Esse 30 é justamente o alfa, né? É o meu ângulo de inclinação do telhado que vem em função do tipo de telha, certo? Fazendo essa conta aqui, meu SD, ou área desenvolvida, vai ser igual ao quê? 207,7 metros quadrados. Então olhem, né, prestem atenção que na área desenvolvida, onde eu levei em consideração a inclinação do telhado, né, ela tem um valor o quê? Maior do que a área projetada. Né? Então, se eu rebater o meu telhado num plano, levando em consideração a inclinação desse telhado, a área desenvolvida ela é muito maior do que a área projetada. Então, isso já é um indicativo de que o meu dimensionamento está correto. Então, a área projetada 180 metros quadrados, a área desenvolvida 207,7 metros quadrados. Bom, o meu exercício ele não termina aqui. Por quê? Porque eu calculei a área de telhado, mas como é que eu sei quantas telhas eu vou gastar para cobrir essa área? Bom, para cobrir essa área, eu venho aqui numa figurinha que eu já até mostrei para vocês na primeira parte, mas resgatei ela aqui também, para mostrar para vocês que eu tenho uma informação de quantidade de telhas que eu vou gastar, né, para cobrir 1 metro quadrado aí do meu telhado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está tratando de telha francesa, né? E a informação que eu tenho aqui é que eu vou gastar o quê? 15 unidades para cobrir 1 metro quadrado com esse tipo de telha, tá? Se eu fosse cobrir com telha colonial que é menor, olha lá, a quantidade seria o quê? Uma quantidade maior de unidades por metro quadrado. Tá? Então isso vai depender basicamente do tipo de telha. Então eu vou fazer uma regra de 3 com essa informação aqui, 15 unidades por metro quadrado. Tá? Então vamos lá. Então está aqui, né? Exatamente aplicando, né, vamos dizer assim, esse conceito aqui da quantidade de telhas por metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado eu gasto 15 telhas. Em 207,7 metros, que é o que? A minha área desenvolvida, né? Eu vou gastar quantas telhas? Eu vou gastar o quê? 3.115,5 telhas. Acontece que eu ainda tenho que o quê? Somar 10% a esse valor. E da onde vem esse 10%? A gente já comentou bastante esse 10% também na nossa aula lá de material cerâmico. Esse 10% ele vem considerando perdas e ele também serve para você armazenar uma quantidade de telhas para que se no futuro você precisar trocar algum tipo de telha, você garante telhas do mesmo lote, para não ter problemas de dimensão, nem de encaixe, etc. Né? Então, somando 10% a essa quantidade aqui de telhas, eu vou ter um total de 3.427,05 telhas. Né? O que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que comprar essas telhas e eu vou comprar por milheiros. Então eu tenho que jogar por milheiro mais próximo. Então qual que é o milheiro mais próximo? O milheiro mais próximo é 3.500 telhas. Tá? Então, para cobrir esse telhado com telha francesa, nessas dimensões, eu vou gastar aproximadamente 3.500 telhas ou 3 milheiros e meio de telhas. Certo? Eu ainda posso calcular o custo disso. Né? Não coloquei aqui para vocês, mas, por exemplo, eu tivesse dado o valor de um milheiro, né? Quanto vale um milheiro, vocês fariam de novo uma nova regra de 3, né? Para calcular o valor disso daí, certo? Então, um milheiro vale X reais, 3 milheiros e meio vale quanto, né? Então, é possível também calcular o custo para se cobrir esse galpão nessas condições, tá certo? Então, como vocês podem ver, é um dimensionamento relativamente simples, né, de regras de 3, aonde a gente consegue determinar
facilmente a quantidade de telhas para cobrir um telhado de 2 águas. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, com isso a gente finaliza a parte de telhados, né? Espero que vocês tenham gostado dessa parte. A gente finaliza também a disciplina de construções rurais nesse módulo virtual. Espero que vocês tenham aproveitado todas as aulas, espero que eu tenha suprido as expectativas de vocês. E na sequência, então, como a gente sempre faz, eu vou abrir um fórum para a gente colocar lá materiais complementares, tirar dúvidas. E peço para que vocês, de novo, leiam a apostila para complementar o assunto. E vou passar também para vocês uma atividade englobando os assuntos dessas duas partes da aula de telhado, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Vai ser a nossa última tarefa e a tarefa aí que encerra a nossa disciplina. Tá bom? Obrigado e até a próxima.